A gente está entrando numa era de que a produtividade vai ser potencializada ao extremo. Estava falando mais cedo, essa quarta revolução industrial, é, e eu acho que vai ter um ganho de produtividade muito grande para frente, não só na iniciativa FIS, mas eu acho que para muita gente, para todo mundo que se adequar. Você mesmo está contando as suas experiências com os seus podcasts, usando IA, fazendo testes. Então, assim, eu acho que está longe de ser uma distração. E quem olhar isso desse jeito vai ficar para trás. Essa é a verdade. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades aí do mundo da saúde para, de alguma forma, a gente humanizar e tentar melhorar, privando sempre pelas cabeçadas das grandes celebridades que vem passando por aqui. E hoje não seria diferente. Hoje a gente vai ter um episódio sobre o que move uma pessoa, sobre escolhas, sobre inquietações e sobre como transformar inconformismo em legado. O convidado de hoje não começou na medicina, mas saúde sempre esteve na mesa de jantar da sua casa. Filho do grande médico José Vilar, presidente aí da Associação Comercial do Rio de Janeiro, um dos maiores articuladores empresariais do país. Grande Rodrigo cresceu no Rio, em meio a conversas sobre saúde, política e impacto social. Mas antes de qualquer cargo, ele é carioca, flamenguista, amante de vinhos e um cara que largou o conforto do mercado financeiro para fundar a Iniciativa FIS, o maior ecossistema de saúde da América Latina. Hoje vamos conhecer Rodrigo, que sente, que erra, que duvida, que sonha e que age muito para construir esse monstro aí, que é a Iniciativa FIS hoje que ele tá. Fala, grande Rodrigo, tudo bem? Olha, meu amigo Ricardo, tudo ótimo. E vocês aí? Obrigado pelo convite, obrigado pela gentileza. E vamos lá, vamos falar sobre o que vocês quiserem. Vamos com tudo. Rodrigão, ó, de início e de origem, né? Como é que é o Rodrigo aí quando não tá no palco? Você agora tá no palco quase todos os dias, né, cara? Impressionante que você agora virou uma grande celebridade aí do mercado da saúde nesses últimos anos aí. E aí, como é que é o Rodrigo fora palco, cara? Cara, o Rodrigo fora do palco, cara, continua trabalhando muito, quase 24 horas por dia, é o que eu posso dizer, cara. Se essa sexta-feira, feriado, tava lá trabalhando, mas também com a família em casa, o filhote correndo para um lado para o outro, já tá com 2 anos e meio, já correndo para um lado para o outro. Flamenguista doente também, fica gritando Mengão, Mengão, Mengão. E cara, basicamente, sinceramente, não tem muita diferença do que a galera tem visto, não. É muito trabalho mesmo, tempo em casa, mesmo trabalhando com a família, sai aqui, vai jantar ali, volta para casa para trabalhar. No meio do jantar, manda mensagem para todo mundo para trabalhar e a vida vai tocando. E vamos assim. Não, mas esse é um lado muito bacana, né, Rodrigo? Porque aí é bem aquela realidade que tem o prazer no ofício, né? E acaba não sendo uma obrigação em que você. É aquela história que o Clóvis de Barros fala muito, né? Do happy hour, né? De sexta-feira, né? Acaba que o happy hour de quem trabalha com prazer é todo dia, né? Eu realmente acredito nisso. Eu acho que assim, é uma coisa que para mim tem sido tão natural, sabe? Eu acho que as pessoas aqui da Iniciativa FIS, elas a gente tem tido a sorte de colocar pessoas que têm uma cultura, que tem se adequado e tem agarrado essa cultura nossa, que é uma cultura de entrega, uma cultura de estar sempre junto. Os happy hours, as conversas são com as pessoas do trabalho, então geralmente sexta-feira tem um chopp da galera, mas é assim, sempre trazendo coisas novas. Então, acaba que parece uma conversa fiada, mas não é não. A gente nem sei o que tempo passar. Eu tô olhando aqui, já são quase 5 horas da tarde, velho. E a gente olha, pô, não fiz nada ainda e tá tudo certo, e a vida tá andando aqui fora. Então, é divertido, é bem divertido. Eu acho que é uma cultura, Ricardo, na verdade, que acabou vindo um pouco do mercado financeiro, como você acabou comentando mais cedo. Eu vim do mercado, né? Eu trabalhei metade da minha carreira profissional agora, já passei um pouco para o setor de saúde,
mas metade dela veio do setor do mercado financeiro. E eu trabalhei com gente muito boa, sabe? Que tinha uma cultura muito legal. Trabalhei com o André Esteves. Então, assim, aquela cultura que as pessoas acham que aquilo é criado, aquilo não é verdade, cara, é aquilo mesmo, entendeu? É uma cultura focada na entrega, em resultado, em que a gente faz melhor, é focada no erro. Não, não existe isso, não pode errar. Você tem que errar o tempo todo. Agora, aí eu vou parafrasear ele lá, cara. Você tem que errar erro novo e erro que caiba no seu sapato. Porra, não dá Uhum. para fazer erro, ficar errando erro velho e fazer coisa que você não aguenta o tamanho do erro. Então é um pouco dessa cultura que a gente tem colocado aqui. E, pô, as pessoas têm respondido muito positivamente. Eu acho que a iniciativa FIS tem crescido muito. Não é em cima de mim, com absoluta certeza não é. Não é mais em cima, somente em cima do meu pai, com absoluta certeza não é, mas hoje temos quase 42 pessoas, 45 pessoas aqui na iniciativa FIS, pô. É muita gente boa fazendo muita entrega diária, olhando cada detalhe, e eu acho que é assim que essa cultura está andando e está ajudando esse ecossistema como um todo, sabe? Trazendo o mercado financeiro, o que que você buscava quando você decidiu entrar no mercado financeiro e aí já emboca já que você saiu, o que que te faltava lá? Eu acho que a resposta de entrar é mais fácil, é dinheiro. Sempre qualquer pessoa que faz mercado financeiro que fala que não está indo atrás de dinheiro é mentiroso. E eu gostava, eu sou engenheiro de formação, gostava de números, gostava de cálculo, de matemática, e a minha dúvida lá atrás foi se eu fazia engenharia ou se eu fazia economia. E aí, no final das contas, eu conversando com algumas pessoas, eu lembro que tem uma frase, uma passagem que me marcou muito, que o cara vira para mim e fala assim, cara, é mais fácil você ensinar um engenheiro teoria econômica do que ensinar um economista a fazer conta. Eu falei, porra, agora eu já sei o que eu faço, eu vou fazer engenharia. E aí eu fui pro mercado, aquela ideia aqueles filmes de antigamente, que você via aquele monte de trader. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. E durante um bom tempo foi isso que eu fiz. Trabalhei em vários bancos, no Pactual, no Santander, trabalhei em assets grandes, sempre como trader, tradeava juros, depois tradeava dólar, tradeava commodity, tradeava um negócio, tudo que você imagina, cara. Eu já tradei naquele negócio. E aí, como a entrada foi buscar uma coisa que eu não acho que não deveria mover a grande parte das pessoas, que é dinheiro, a saída foi exatamente porque eu descobri que isso não era o bastante. Legal. Que eu acho que é propósito no fim do dia. E é isso que um pouco da cultura que a gente também tem trazido para a própria iniciativa, que é uma cultura que a gente está aqui para deixar legado. E não é um legado de uma pessoa, é um legado de um ecossistema de várias, formado por várias lideranças, por várias empresas, e lideranças que compram uma ideia de que não é ser de esquerda, de direita, de baixo, de cima, Uhum, olhar um setor como um todo entregando mais acesso para a população, seja uma pessoa no setor público, seja pessoa no setor privado. É claro que a pessoa que tem, e não estou falando que isso todo mundo tem que ser ao mesmo acesso às mesmas coisas, ao mesmo, todo mundo tem que ter o acesso ao Copa Star. Não é disso que eu estou falando. uhum, O cara que tem mais dinheiro, ele vai no Copa Star, ou vai no Samaritano, ou vai no Einstein, ou vai no Sírio. Agora, não é possível que pessoas que não tenham essa quantidade de dinheiro não tenham acesso a um tratamento, uhum, mesmo que seja no SUS ou em outros hospitais de menor apelo tecnológico, apelo de infraestrutura, o que quer que tenha. Então, é isso que a gente tem olhado, cara. E quando eu saí do mercado, eu não aguentava mais, eu olhava aquela porrada de monitor, sabe? Falava, cara, isso aqui. E eu trabalhava até menos do que eu trabalho hoje. Eu trabalhava muito, mas eu trabalhava até menos. Pô, chegava cedo, saía tarde, mas aqui eu chego cedo, saio tarde também. Mas no fim do dia eu olhava assim, cara, não estou entregando nada no final do dia, daqui a 50 anos, daqui a 30 anos. Quando acabar, eu vou ter dinheiro, mas não vou ter deixado nada de muito interessante, diferente de muitas pessoas que ficaram aí e tiveram. Então, quando eu saí do mercado financeiro, e foi uma ideia interessante. Eu estava trabalhando com o Joesley Batista, lá da Friboi. Estava uhum. montando uma asset para eles. E aí a asset, o Joesley e a família, né, eles compraram o Banco Matone, que depois virou o banco original. E nesse meio do caminho, a asset que estava sendo montada, eles resolveram desmontar. É óbvio, estavam montando um banco, então não precisava mais da asset. E aí, quando acabou isso, eu falei, cara.
eu posso me realocar tranquilamente em outros lugares aqui, ou eu vou seguir minha vida de outro lado, para outro lado. E aí foi quando eu pensei nessa questão, foi, cara, tá na hora de deixar um legado diferente, alguma coisa que faça sentido para as pessoas. Obviamente, a primeira coisa que me vinha à cabeça foi o setor de saúde, meu pai, que é uma empresa de home care no meio do caminho. Então, cara, eu vou entrar por aqui. E aí foi seguindo, a empresa depois foi vendida, e depois foi aí ele, em 2017, monta o Fórum Inovação Saúde, o FIS veio de Fórum Inovação Saúde, que era uma ideia de montar uma vez por ano um evento para que as pessoas pudessem estar juntas e as lideranças pudessem estar juntas e discutindo o setor de saúde. E depois esse negócio foi tomando um ritmo maior. Em 2018 eu cheguei, eu vim para cá. Não era, era o Fórum Inovação Saúde uma vez por ano, esse negócio foi crescendo, 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 e a gente foi depois olhando durante a pandemia, naquele caos que tivemos lá, a gente estava falando um pouco, eu e você, antes de começar aqui, né, Ricardo? É, ideias que a gente podia estar levando mais informação naquele Uhum. momento. E aí o negócio foi indo, 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 indo. Cara, eu acho que a gente foi errando, acertando, acertando, errando, errou muito, mas aí eu gosto de falar, cara, tem que errar rápido, então a gente foi errando, não dava certo, já tirar, fazer outra coisa, e acabou que a gente foi chegando num modelo que desembocou no que a gente tem feito cada vez mais hoje. Fiz o IC com uma parte de advocacy também, então acho que tem uns modelos interessantes aí, mas sempre olhando para um ecossistema, entregas maiores para o ecossistema como um todo. Um ecossistema. Pera aí, para de vir falar de troféu. Tua história tá muito bonita. Vamos pras merda aqui, porra. Então vamos embora. Esse Vamos embora. pré-original, não, esse pré-original aí, Ok. me situa. Uhum. Ficou na merda, cara? Como é que foi aí? Foi um momento da tua vida que tu ficou perdido, cara? Ou não chegou a Cara, ter não, isso, eu vou cara? te falar que o meu momento que eu fiquei perdido foi anterior a isso, bem anterior a isso, tá? Meu momento que eu estava absolutamente perdido foi quando eu estava numa asset aqui no Rio de Janeiro, querendo assim, o que que eu vou fazer da minha vida? E aquele negócio, cara, para continuar no mercado financeiro, eu tenho que ir para São Paulo. Então, eu ficava nessa loucura de vou, não vou, porra, quero Mas ir, isso aí mas, tava solteiro ainda, ou porra, não? 2006, cara, muito tempo atrás, mais conhecido como 20 anos atrás, tava solteiro, e aí, cara, pensando o que que eu vou, mas é uma época que não tinha tanta gente do Rio, São Paulo, como tem hoje, óbvio que sempre tem carioca em São Paulo, mas Sim, sim, sim. aquela fluxo gigante foi muito depois disso. E aí eu fui pra lá, cara, foi um Mas aí caos, cara. largar o chopp, Largar a o Chopp, o Ipanema e o Flamengo, a Maracanã, Portela, pesou. largar tudo. Muito, porra, muito. Você não tem noção. Eu chegava em São Paulo e eu ia e voltava todo final de semana, cara. E, Ricardo, eu lembro que eu Ah, mas você chegava ali. chegou aí para São Paulo? Morei 15 anos em São Paulo. Eu voltei de São Paulo em 2021. Fiquei direto, mesmo tocando a Caralho, não iniciativa sabia Fiz, eu tocava de São disso. Paulo, cara. Eu morei 15 anos em São Paulo. Fui para lá e fui para uma porrada, fui para um banco chamado Banco Espírito Santo. Cara, aí foi uma coisa interessante. Os caras me levaram para o Banco Espírito Santo, falando das coisas assim que afetam negativamente, né, cara? Chego no Banco Espírito Santo, depois de 6 meses, o banco resolve acabar com a área que eles tinham me levado. Me levaram uma porra, aí acabou com a área. Eu falei, fudeu, agora eu tô na vala, o que que eu faço? Tinha acabado de chegar em São Paulo, conhecia ninguém. Aí, graças a Deus, eu tinha um chefe lá que me ajudou a arrumar um outro emprego. Aí eu fui para o Santander, que foi uma belíssima experiência, talvez a melhor experiência que eu tive na minha vida, profissional, assim, fora do setor de saúde, claro. Uhum. E aí, mas, cara, até ir pra lá foi um problema. Foi assim, cara, o que que eu faço da minha vida, entendeu? Porra, acabei de vir morar em São Paulo, não conhecia ninguém naquele negócio. Cara, era muito ruim, assim, sabe? E aí, eu lembro que quando eu aluguei o apartamento, primeiro foi um quarto no hotel, assim, né? E aí eu falo assim, a única coisa tem que ser perto do aeroporto, cara. Porque, porra, eu tenho que chegar na sexta-feira, meter o pé pro Rio de Janeiro e voltava, cara. Cara, na segunda-feira, às 4 horas da manhã, num voo de corno do cacete, cara, no Galeão, para chegar às 7 horas da manhã dentro do banco, 8 horas da manhã. Era, cara, uma caos, cara, um caos. Mas, cara, nada que muita gente não faça assim, muita incerteza.
assim, se ia dar certo, se não Ah, ia dar mas é certo. individual, né, Rodrigo? Cara, eu acho que tem muita Total. gente que faz, eu concordo, e tem muita gente que não liga tanto, né, cara? Não sei se é porque tá no Não, automático, não sei se é porque não percebe, ou porque o prazer tá na monetização, né? E aí não é uma crítica, né? A gente, cada não, um com nenhuma. o seu, né? Mas é interessante como é que pra você não era, né, porra? Era aquele desespero, né? Não, Esse eu voo queria. de segunda de manhã devia ser a morte, né? Não, horrível, cara, era horrível. Pô, eu não dormia, né? Dormia 2 horas, acordava, ia pra lá, ia lá, pegava, ia pra São Paulo direto. E eu lembro que. E aí eu ficava mais tempo no começo. Foi tão. Foi uma experiência muito ruim no começo, assim, sabe? Você se adaptar. Eu sempre morei no Rio de Janeiro, ia a São Paulo, mas ia muito pouco a São Paulo. E aí eu lembro que hoje eu fico aqui na iniciativa, fiz até tarde, tarde, tarde. Eu no Santander, eu ficava no Santander até tarde, 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 porque eu tava fazendo coisas, tinha coisas para fazer, tá, era Uhum. divertido, eu me divirto. No primeiro lugar, lá no Banco Espírito Santo, eu não saía porque eu não tinha o que fazer em casa, entendeu? Não tinha ninguém para tomar um show, nada. Então ficava assim, sabe, meio que ficava empurrando as coisas para você para ir embora porque eu não tinha o que fazer. Até que você, no tempo, vai se adaptando. Tudo se adapta na vida, tá? Cara, essa é verdade. Então, assim, a gente tem muitas histórias, histórias. Aí, se você quer saber das histórias ruins, tem história que, sabe, lá na nossa empresa de home care, aí meu pai vai me matar depois que ele ouvir isso aqui, mas todo mundo sabe, porra, também, então dá para contar. O motivo que eu fui para a Pronep no primeiro momento é porque a gente estava com uma Mas você vai pra nítida. Pronep em São Paulo. Em São Paulo, em São Paulo, para a área financeira da Pronep. Por quê? Porque a gente estava com uma nítida impressão que naquele momento estava tendo algum tipo de desvio na empresa, entendeu? Uhum. Hoje a Pronep já foi vendida, já tá voando aí de novo para outros ares, mas naquele momento foi isso. Então, olha o papel que eu fui desempenhar lá. Fui ver aonde que estava, primeiro se era isso, e quem é que estava fazendo, né? Então sempre tem essas coisas, sabe? Então, E isso é foi legal pra um, caramba, né? Como é que o mundo dá volta, né? muito mesmo, muito. E assim, pô, a gente contar quem. Acabou que estava tendo desvio, e a minha pessoa que estava desviando era uma pessoa de muita confiança nossa, assim, sabe? Muita, muita, muita. Não Isso dá nem eu pra falar o gosto, nome, cara. depois eu conto, mas era muito confiança nossa. E aí, cara, foi um momento muito difícil. Inclusive, Não, peraí, momento não, difícil. deixa eu aproveitar então. Você me deu um gancho aqui. Como é que a Aham. gente não falou sobre isso? Como é que foi crescer aí com teu pai médico, empreendedor? Ah, legal. Era pressão por causa disso? Era um puta de um exemplo em casa? Como é que foi essa relação de criança e jovem para com teu pai aí? Puta referência. Então, a relação nunca teve nenhuma pressão, pelo contrário, Para quando medicina nunca teve essa pressão. zero, até porque eu já falava assim, eu não gosto de sangue, cara, então nem vem com essa conversa, entendeu? Não vou para esse lado Você nem, tem não existe a irmãos, menor cara? chance. Tem uma irmã que também é engenheira, mas ela quase fez medicina, tá? Ela ali quase foi para o caminho, mas eu sempre soube assim, não existe a menor chance, era péssimo aluno em biologia, nunca fui um bom aluno, mas assim, foi muito interessante ver o crescer vendo como uma liderança operava, e operava não no sentido depreciativo da palavra, operava assim, se mexia no setor, como é que juntava pessoas, como é que fazia coisas acontecerem, rodarem, coisas que muitas vezes era difícil de se organizar. Então, isso, e nunca teve, não só uma questão de ir ser médico, ir para medicina, mas uma questão de trabalhar no setor de saúde, porque a Uhum. Pronep foi fundada em 92. Então, assim, poderia muito bem ter ido para lá antes de ter ido no mercado financeiro. Eu entrei para a PUC em 98. Já existia a Pronep há 6 anos. Saí da PUC, a Pronep já tinha 12 anos, 13 anos. Então, poderia muito. 12, não, 6 anos, é isso aí. 6 anos tinha 11 anos quando eu saí da PUC, a Pronep. Então, poderia muito bem ter ido para o setor, mas eu nunca quis e nunca passou pela minha cabeça, e muito dele teve nenhuma pressão de falar assim, cara, vamos lá, vamos trabalhar, vamos pra você trabalhar comigo aqui, nada. Ele Uhum. tinha os Uhum. sócios dele, tocava lá e a vida ia andando, mas o interessante foi sempre estar junto dessa galera. Então, eu crescia, porra, vendo muito desses caras, assim, que estão, pô, Jorge Moll, muito o Edson Bueno, que não está mais aqui, o Romeu estava sempre conversando com ele.
Então tinham grandes nomes do setor que eu conheço, assim, por acaso há 30, 40 anos, sabe? Porque, cara, eu fui meio que. Tava, esses caras estavam sempre juntos lá, conversando. Não, E foi fizeram muito parte da legal, tua né? vida, né, cara? Natural, né? Exato. Exato, foi muito legal, assim, esse sentido. E aí, esse ver como é que se juntava isso foi sendo levado para mim, para o mercado financeiro, para outros lados. Depois, quando eu voltei para o setor de saúde, aí sim, obviamente, é muito mais fácil. Pô, Mas como é que quando. foi essa volta, cara? Como é que foi essa conexão aí, esse momento de, tipo, trabalhar junto com teu pai, ajudar com as tuas skills? Cara, isso aí foi por uma nítida pressão do meu lado, porque meu pai não queria que eu fosse para o setor de saúde, tá? Ele não queria que eu fosse para a Pronep de jeito maneira. E eu falei, cara, eu vou para o setor de saúde por você ou sem você. Aí começou uma brigalhada, e aí um sócio do meu pai fez a cabeça dele, eu não pedi nada para ele, mas ele fez a cabeça do meu pai por causa dessa questão que estava acontecendo na Pronep para Uhum. eu ir para lá. E meu pai aceitou. E depois que eu entrei, eu nunca mais saía. Entendeu? Eu tenho um jeito bastante difícil e truculento, muitas vezes, porra, até dado meu background todo. Então, não foi um momento fácil. Essa relação com meu pai, que todo mundo acha que é as maravilhas, volta e meia, porrada é porrada e a porrada come real, tá? Gritaria de um lado, gritaria do outro, mas tudo se resolve, tá? Tudo se resolve. Mesmo na iniciativa fiz, As é, inovações saem daí, porra. dá porrada, é porrada. Aqui é base de porrada mesmo, tá, cara? É legal, é diferente, mas as pessoas quando chegam aqui tomam um susto. Porque muitas vezes, cara, e a gente não sai da sala de reunião até resolver. Uhum. E tem muita coisa. E a ida para o setor de saúde foi uma ida, como eu te falei, que não foi uma coisa assim. Meu pai falou, cara, não quero meu filho trabalhando comigo, não sei o quê. Mas depois que Uhum. entrou, nunca mais saiu também. Então, depois que eu fui para a Pronep São Paulo, eu fui para a Pronep Vitória. Morei um ano em Vitória. A gente foi refundar a Pronep Vitória. Já existia uma Pronep lá, mas não estava rodando direito, então teve que realmente refundar. Eu fiquei um ano morando em Vitória. Depois eu saí da Pronep. E aí, quando eu saí da Pronep, foi quando eu comecei a tentar empreender no setor. Veja, era uma outra época, tá? Era uma época que você tinha. é, era o primeiro grande ciclo de commodity, então, porra, Brasil bombando, governo primeiro ciclo, segundo governo Lula, Aham. primeiro governo Dilma, Brasil bombando. Você tinha uma ideia de grandes campeões nacionais, né? Você tinha essa história lá atrás. Rio de Janeiro explodindo, né? Era primeiro o governo Cabral, tudo voando pra caramba, achando que, porra, dinheiro nunca ia acabar, que, porra, agora vai. E aí eu falei, cara, dá para construir alguma coisa. E a gente começou a estruturar naquele momento E você uma. sempre com desejo de voltar pro Rio. Não, não, cara, vou te falar o seguinte, eu já estava apaziguadaço em São Paulo, aí sim meus amigos já tinham ido, já tava, pô, feitos novos amigos, a gente está falando de uma época que eu já estava morando há quase 10 anos em São Paulo, então, cara, aí eu já estava Isso voando daí é lá, o quê? cara, É 2011, 2012, né? aí tá mais para 2014, mais ou menos, tá? Tá. Aham. Então, cara, eu saí do mercado financeiro em 2012, então você É está 14, falando. 14 é Copa, né, cara? Exatamente, eu tava morando em São Paulo. E aí, cara, eu lembro que a gente começou a pensar em algumas estratégias para o setor de saúde, voltadas naquele momento, Ricardo, para o setor de home care mesmo, de como a gente poderia criar uma plataforma de home care nacional. A Pronep, sim, ela tinha a sua plataforma, mas a Pronep estava em 3 lugares. Mas como a gente poderia consolidar o setor de home care? Foi isso que a gente pensou naquele momento. E a gente começou a operacionalizar isso. Mas Cara, a saúde não era missão ainda na tua cabeça. Era uma coisa mais financeira dentro da Pronep. Você teve a saúde sempre na tua vida por causa do teu pai, mas não tinha virado ainda a missão, essa história toda de buscar acesso que vocês têm hoje. Não, isso era o trabalho mais do meu pai. O meu lado era Ah, como é que a gente põe plataformas de beleza, pé. beleza. Era mais ou Beleza, menos o que eu beleza. estava olhando, trazendo um expertise de mercado financeiro para o jogo. E aí foi, cara, como é que a gente constrói funding, busca funding com vários Tá. players do setor, inclusive, para que a gente possa comprar empresas de home care e colocar tudo dentro de uma mesma plataforma. E foi aí que a gente começou a construir uma tese de investimento. Isso a gente está falando aí em 14, 15, mais ou menos, tá?
É, E, cara, e a gente estava bem adiantado, inclusive com empresas gringas do setor de saúde, que a gente estava negociando uma plataforma bem Não, e o legal. Só que Brasil aí era a bola da vez, né, era a cara? bora da vez. Só que aí chega Dilma 2. Aí foi aquele momento esquisito, sabe? Aí a liquidez começou a fechar, e aí o negócio desandou real, real. E aí, cara, aquele momento foi um momento que, assim, não tem funding, então não dá para fazer o que a gente quer nesse momento. Vamos olhar e vamos começar a pensar o que a gente faz. Aí a gente já está ali por 15, 16, mais ou menos. É, E aí a gente começou a pensar o que que poderia fazer. Nunca saímos, foi sempre ideias de empresas, de startups, no meio do caminho, o IBKL, que é uma empresa, uma startup de educação, aí foi colocada de pé. Então a gente foi olhando sempre pequenas coisas no setor, Uhum. mas nunca muito ainda uma coisa grande. Foi mais teses que a gente estava olhando. E aí, em 2017, ele fundou o E Fórum Inovação Saúde. isso você buscou formação também, né? Com Você certeza. fez copiagem, não fez? Pois é, cara, tenho uma ideia, sou engenheiro, depois eu fiz um mestrado em economia, depois eu fiz a COPEAD, e quando eu não tinha mais nada para fazer na minha vida, eu fui fazer uma pós em ciências políticas, porque eu não tinha nada para fazer na minha vida, né? Ele tava Eu fui, tranquila. eu fui tranquilo, tinha nada pra fazer, vou arrumar problema pra mim. Foi mais ou menos isso. Então, e assim, eu fiz a Copiade, fiz com nomes muito interessantes, sabe? Copiade é uma aula, né, cara? É muito bom. Fiz grandes amizades até hoje. Inclusive, o ex-presidente da Anvisa, o Barra Torres, estava na minha turma. Uhum. Então, foram nomes muito interessantes e grandes players do setor de saúde saíram, acabaram passando pela Copiade em anos anteriores ao meu. E aí foi sim, eu fui buscar essa ideia, muito mais, para mim foi muito mais uma questão de networking ali. Eu falei, cara, deve estar todo mundo Uhum. lá, eu vou lá ver qual é. Do que efetivamente, porque acabava assim, tendo aula de, sei lá, probabilidade. Eu falei, cara, beleza, eu já fiz isso na minha vida, então eu não precisa, eu não Uhum. estaria ali por isso. De business plan, tá bom, já Uhum. fiz isso Uhum. na minha vida. Eu estava ali muito mais pelo networking das pessoas, de ver quem estava lá, de, pô, me conectando, e foi muito legal nesse sentido. Cada um, as pessoas que estavam lá, obviamente, tinham os seus interesses diversos, difusos. O próprio Barra Torres, eu lembro que ele estava lá porque ele era da Marinha, né? E ele estava num programa de capacitação lá que para ele ascender de cargo ele tinha que passar pela COPEAD, igual a ele tinha uns dois ou três mais da Marinha lá. Então tinha vários motivos de pessoas diferentes estarem ali. Tive aula com meu querido amigo Denizar, e, pô, foi até engraçado chegar pro Denizar, pô, meu professor, coisa do Denizar era 30 anos, pô, o cara é meu professor. Então, assim, foi top demais. E aí, quando eu saí dali, meu pai estava montando o Fórum Inovação Saúde, e aí, naquele momento, 17 isso. 17, e aí, Tá. ali, final 17, começo 18, um outro amigo muito querido também, o Francisco Balestrin, o Chico Balestrin, ele me ligou e falou, cara, tô precisando de uma ajuda no Sebex. Falei, beleza, vamos lá. E aí a gente conversou um pouco, eu fui ajudar ali no começo, não no começo, sabia que já estava ali, mas numa formatação que ele estava pensando. É, e aí eu fiquei um pouco lá com eles, lá no Sebex em São Paulo. Peguei, inclusive, um começo de um programa que eu acho muito legal, que é esse Sebex Futuro. Muito legal. Foi nessa época que eles estavam construindo. Os primeiros desenhos do Sebex Futuro eu lembro de ter visto, tá, olhando lá com eles, foi muito interessante. E, pô, nem imaginava que, sei lá, a gente está falando isso aí Pô, a gente está falando 8 anos depois, praticamente. O negócio está aí voando, cara, é muito legal. Uhum. Então a gente foi. E pela data que a gente vai estar, você me falou que vai estar passando, até com o Sebex vai estar, nesse momento, se o pessoal vai estar ouvindo, vai estar com uma nova liderança lá, né? A sob nova direção. A minha amiga Tassira deve estar fazendo outras coisas agora, e minha outra amiga Natália Nunes deve estar assumindo o Sebex, porra, e eu acho que só saindo uma pessoa boa para entrar de outra muito boa também e vai tá voando. Você vê que tem coisas bastante interessantes, programas bastante legais. É um E spoiler, pô.
É o spoilerzinho que a galera já não vai ser tão spoiler no dia, pô. Ah, não, é verdade. É, não vai ser tão spoiler no dia. Mas, cara, então Tá, assim, mas tem aí, muita. não, aí vai inquietação do teu pai e tua, como é que você foi junto do início da iniciativa Fish? 17, cara. Então, a questão foi a seguinte: meu pai põe de pé o Fórum Inovação Saúde no Museu da Manhã, e eu sempre ouvi ele falando. Eu nem fui, tá, em 2017, estava em São Paulo fazendo outras coisas, nem fui no Museu da Manhã naquela época, e eu ouvia muito ele Você não falar tinha, disso. você não teve vínculo nenhum nesse primeiro projeto. Zero, zero, 100% dele, 100% dele. Tá. E ele Aham. colocou de pé, e quando eu fui para o Sebex em 2018, eu lembro de começar as pessoas sempre falando fora inovação saúde, fora inovação saúde, fora inovação saúde. Eu fui ouvindo tanto aquilo que eu falei, opa, deve ter coisa interessante nisso aí. E aí eu fui sentar, olhar melhor, eu falei, cara, dá para fazer umas coisas bem legais com isso aqui. E foi assim realmente que começou essa ideia de eu sentar com ele e falar, cara, você precisa de alguém para tocar, eu toco esse negócio para você. E aí fui para lá e vim para cá em 2018. Foi quando eu piso pela primeira vez no Fórum Inovação Saúde para colocar o FIS 18 de pé. E com várias ideias, cara. A gente já tinha, naquela época, a gente tinha ido para o Web Summit, tinha ido para um monte de lugar e já tinha visto várias Ah, coisas não, legais lá pera aí, Rodrigo, fora. pera aí, calma, não, pera aí, deixa eu mais roubado. Bom, você já era um cara com cheque alto, porra. Como é que te bancava, porra? Você usou reserva? Como é que foi essa história aí, porra? Então aí é a parte boa. Bancando até, sinceramente, como muitas das coisas eu faço até hoje. Bancada com dinheiro que eu fui ganhando lá atrás, cara. Não tem, eu vim no 0 a 0 mesmo. Eu É. fui comprando um negócio que eu falei, cara, eu gosto dessa ideia. E mais, pela primeira vez eu vou estar ajudando a montar uma coisa que pode ser nossa, que vai Uhum, ter um uhum, uhum. legado. Sabe aquela história lá em 2012, sabe, cara? Sai do mercado financeiro por causa de um legado? Porra, legal. Agora faz sentido. Agora dá para fazer um Uhum, negócio legal. E sempre foi uma análise, foi, cara, se esse negócio ficar um negócio maneiro, uhum. porra, isso vai ter um valor para a saúde. E, de novo, não estou falando de valor financeiro, não. Cara, vai ser Sim, coisa sim, sim. que vai se deixar que as pessoas vão lembrar daqui a 10, 20, 30 anos, cara, que diferença que esse negócio fez para a vida das pessoas. Foi Ah, mas assim que a as gente pessoas até pensou, tá? escutam mal isso, Rodrigo. Mas, pô, eu acho a coisa mais bacana do mundo quando você consegue vincular os dois valores, cara. Exatamente, exatamente. Porque não tem nenhum Então, constrangimento de você ser recebido por uma coisa que você tá fazendo bem, né, cara? eu não tenho zero. Eu gostaria muito que nesse momento a iniciativa FIS pudesse estar ganhando, recebendo valores tão bons que eu Uhum. possa, assim, cara, porra, tô ganhando dinheiro. Não, não é o fato. Sim, Todas as sim, pessoas sim. que estão aqui são pagas fair, tá? Algumas, obviamente, a gente conseguiu pagar um pouco mais, porque a gente hoje tem pessoas muito legais aqui dentro, muito com currículos muito bons, tá? Impressionantemente bom, sabe? Por exemplo, o nosso querido amigo André Vilas-Boas. Cara, Uhum. não, é um cara muito bom. Tá? Ninguém pode achar que o André é um Uhum. cara que é barato. Mas é claro que eu não tô falando que ó, o André tá ganhando. Se ele ouvir isso, aí eu vou falar, isso é mentira, não tô ganhando dinheiro. Ele não está ganhando quanto ele vale, isso eu garanto. Mas ele, tenho certeza que ele chegou, olhou isso aqui e falou, cara, eu acho que para frente pode fazer muito sentido. É claro Uhum. que eu tenho um mínimo que eu preciso receber, e não só ele, tantas outras pessoas têm um mínimo que eu preciso receber. Então, eu acho que é uma construção e as pessoas estão abraçando um projeto que eu não sei onde vai parar, não, tá, Ricardo? Mas eu acho que está indo num caminho muito interessante. E voltando à questão de como, cara, e assim, eu aceitei, durante muito tempo, inclusive nesse momento, o meu contra-cheque no final do mês é zero, zerou. Porque eu acredito muito no que eu estou fazendo, gosto do que eu faço, compro isso e acho que a gente está construindo coisas que pode ser que amanhã tenha valor, tenha muito valor. Então, não E vejo, aí como você falou, não vejo nenhum problema com isso. agora é quase pitch. Uhum. O que que é a iniciativa Fish hoje? A iniciativa Fiz Hoje, para mim, ela tem duas leituras. Uma primeira leitura, se você quiser olhar num formato de startup, ela é uma content tech ou uma community tech. O objetivo final
como uma content tech, como uma community tech, é que a gente englobe outras comunidades, como a sua comunidade, Ricardo, por exemplo, estando aqui dentro, para que a gente possa ajudar essa comunidade a performar melhor. É isso que é a nossa ideia. Então, tudo que a gente faz, quando a gente faz coisas para uma FISWeek, por exemplo, e coisas que eu estou falando, inclusive aplicativos, de base, em coisas de base Uhum, tecnológica, a gente não pensa numa coisa que está sendo usada só ali. A gente pensa em coisas que estão sendo utilizadas em vários lugares. Te dou o exemplo do aplicativo da FISWeek. Ele é um aplicativo 100% proprietário, ele foi construído aqui dentro. Mas, pô, Rodrigo, você não podia ter comprado esse aplicativo dos lugares? Sim. Só que a gente introduziu junto dele uma ideia do que a gente chama de Blue ID. Blue ID, a gente posiciona ela como a identidade da pessoa ou da empresa no setor de saúde. Então, basicamente, é o seu e-mail que toda empresa e toda pessoa tem na iniciativa FIS para operacionalizar qualquer tipo de coisa aqui dentro. E aí, o que que isso possibilita? E, cara, isso não foi nenhuma invenção nossa, não. Isso aqui é o que o Google faz, isso aqui é o que a Apple faz com a Apple ID. Então, você basicamente com isso, você se conecta em aplicativos e coisas nossas. No caso do aplicativo da Fizweek, você se conecta ali. Quando você se conecta lá, Ricardo, e eu tô na Fizweek, eu me conectei, eu tô lá, você tá lá, o nosso amigo, sei lá, Marconi, que a gente estava falando mais uhum. cedo, ele tá lá, e aí a gente vai, e eu me conecto com você, eu me conecto com o Marconi. Maravilhoso. No ano seguinte, se eu voltar para a Fizweek e vocês estiverem lá, a gente já está conectado. Os nossos conversas já aparecem lá, então você cria um senso de tempo acaba criando sua própria comunidade ali dentro, Uhum, uhum, que uhum, uhum, isso, uhum. isso facilita as interações. Só que, Rodrigo, pô, se isso vai acontecer uma vez por ano, qual é o ganho disso? Mas ela foi construída de um jeito que outras entidades estão começando a usar esse aplicativo. Então, tudo indica que a Abramed, por exemplo, vai utilizar esse aplicativo. Ah, mas ele vai ter a cara da Fizwick? Não, ele vai ter a cara da Abramed, 100% Abramed. Não precisa nem falar que é Fiz isso. A Firjan já está utilizando ele. Outras entidades estão utilizando, vão utilizar eles. Então, se você chegar no evento dessas entidades, você já está conectado com essas pessoas lá. Então, o bolo começa a crescer. E a gente, tudo isso está possibilitado através de uma Blue ID. E essa Blue ID, ela também ajuda a gente, no tempo, entender o que que você quer ver, como você gosta de ver, e tá cada vez mais sugerindo painéis para você, sugerindo coisas para você. Então, por exemplo, o seu podcast poderia estar muito bem numa plataforma, não é o caso, mas ele poderia muito bem estar numa plataforma da Iniciativa FIS, que está sendo alimentado com outras coisas juntos, e a Uhum. gente está potencializando a experiência do usuário e a experiência do podcast. Então, a gente tem olhado muita coisa nessa linha, então, essa é uma primeira leitura do que a iniciativa fez. A segunda leitura, que eu acho que levando para uma base menos tecnológica, é um grande ecossistema, é um ecossistema que a gente trabalha em interações e um ecossistema que, no fim do dia, é um ecossistema que a gente fala que é um ecossistema de influência. É onde as pessoas estão, grandes nomes do setor de saúde, grandes empresas estão, e elas aqui elas participam de coisas com outras grandes empresas, com outros grandes nomes, Uhum. a todo momento, trazendo pautas que elas têm interesse, conversando sobre isso, tendo contatos constantes com governos, porque os governos estão aqui também, com faculdades, porque elas estão aqui também. Então, é um grande ecossistema onde a gente tenta facilitar essas interações para que no fim do dia no fim do dia melhore o acesso das pessoas ao sistema de saúde. É disso que a gente está falando. Então, eu acho que são essas duas leituras que eu teria para fazer o pitch da iniciativa FIS aqui para você. 2020, o ano de pandemia, Hum. foi um ano que gerou crescimento para vocês? Ou foi um ano que as dificuldades, o isolamento e tudo mais, atrapalhou a estruturação do processo? Foi um ano de grande crescimento. Eu não gosto muito de falar sobre isso porque eu acho que foi a base de muita perda para todo mundo, tá? Mas sem dúvida nenhuma
foi uma virada de chave muito importante, até para posicionar a iniciativa FIS com a importância dela nesse setor de saúde e para fora do setor de saúde. Durante 2 anos, a gente trouxe quase que diariamente conteúdos com grandes nomes do setor, falando para a população o que que podia, o que que não podia. Ministro Mandetta, ministro Nelson Teich, Margarete Dalcomo, vários nomes estavam a todo momento em podcasts, em webinars nossos, em eventos nossos totalmente digitais, levando informação não só para o setor de saúde, mas também para fora do setor de saúde. Então, isso foi um crescimento bastante importante. Foi um sandbox para a gente bastante interessante. A gente começou a olhar tecnologias diferentes, tecnologias, cara, que parece hoje, a gente brinca, hoje a gente está usando o Zoom aqui, mas eu lembro que, cara, em Uhum. 2020, em março de 2020, a primeira reunião que a gente teve assim, que a gente tem que fazer um webinar, a gente não sabia, cara, eu lembro disso, eu ouvi falar de uma plataforma chamada Zoom, vamos testar. Assim, cara, era uma loucura. Então, eu acho que sem dúvida nenhuma possibilitou um Não, vocês estavam crescimento. posicionados, né, cara? O interessante é isso, né? É aquela A história do gente, acaso não existe, né, cara? não, sem dúvida, a gente teve, eu acho que a Óbvio que foi uma gente merda, né, porra? Não tem foi. como. Não, não tem como falar. Mas claro que, cara, eu acho que dentro de grandes problemas sempre tem oportunidades importantíssimas, sabe? E isso, sem dúvida nenhuma, foi um pouco o que eu trouxe do mercado financeiro. Cara, de quando tem tudo ruim, tem coisa boa para fazer ali. E eu acho que foi um pouco do que o que a gente tirou naquele momento de, cara, como é que a gente entrega coisas. Primeiro, a primeira semana, as primeiras 2 semanas, Ricardo, eu lembro, foram, nossa, trevas, sim, trevas. Falou assim, cara, a gente estava começando a captar para o evento de novembro da Fora Inovação Saúde. Falou, cara, ferrou, o que que a gente faz agora, meu irmão? Não dá, não sei se vai ter esse evento. E aí a gente, não, vamos começar a pensar. E aí passa um mês, passa 2 meses, cara, vamos começar a trabalhar com um evento totalmente digital, meu irmão. Pô, mas como é que faz coisa? Como é que faz tradução simultânea? Como é que faz não sei o quê? E aí a gente começou a utilizar os webinars como um balão de ensaio nosso de como a gente constrói novas tecnologias. Então, cara, a gente desenvolveu tecnologias nossas para transmissão naquele momento, que hoje muita gente está usando aí, mas, cara, a gente construiu muita coisa do zero aqui para fazer um evento. E eu lembro que o Fórum Inovação Saúde 2020, o FIS 20, foi um FIS totalmente digital, foram 35 mil inscritos, cara, naquela porra lá daquele evento, eu E qual, assistindo o painel. qual era a equipe que vocês tinham nesse momento? A gente tinha, sei lá, 6 pessoas. Imaginei. Nossa, era muito pouco, cara. Era um cara que tá até hoje, o Brunão aqui, que é o nosso CTO, cara. Que, cara, pra você ter uma ideia, olha que coisa interessante, velho. Como é que você, dando oportunidade Uhum. às pessoas que muitas vezes não têm oportunidade, agarram de uma forma. O Bruno, ele chega no começo de 2020, eu tô falando aí em janeiro, fevereiro. Eu tinha acabado de comprar um notebook. Ele chega aqui na iniciativa FIS como um freela, fazendo um freela para montar cara, instalar as coisas no meu computador. E aí, cara, pô, instalou, ficou legal. Aí depois, cara, vamos testar. Uma vez por semana você começa a vir aqui, vai fazendo coisas, e aí vai indo. E, cara, no final eu jogava coisa assim, meu irmão, resolve aí, velho. Aí o cara, porra, e o cara virava a noite construindo, pensando. E, cara, hoje o Brunão, meu irmão, toca tudo aqui. Porra, de tecnologia nossa, cara, e coisas bem parrudas, sabe? Cara, e o cara, ele Mano, é muito antes. legal você ver esse Não, desenvolvimento, né, cara? Pô. muito, cara. Para você ter ideia, antes, cara, antes de chegar aqui, ele trabalhava colocando esse negócio, você entra em elevadores, assim, que você vê aquelas TVs, assim, que Uhum. anunciando coisas, era isso que ele fazia. E olha a capacidade que o cara tinha, porra, de entrega que estava sendo subutilizada. Pessoas, cara, eu sempre brinco aqui na iniciativa física, a gente está numa maratona. Eu não sei, eu tenho certeza que nem todos dessas 42 pessoas que estão aqui, que espero que daqui a 2 anos virem 100 pessoas, sei lá, nem todas dessas 42 pessoas vão terminar a maratona. Não espero isso, não faz sentido em lugar nenhum a gente acreditar que isso é verdadeiro. Mas eu tenho certeza que todo mundo que pisou aqui, com absoluta certeza, saiu muito melhor do que entrou. Vendo coisas diferentes, trabalhando com plataformas diferentes, fazendo porra, conhecendo gente diferente.
Então, assim, a gente dá oportunidade, cobra, pô, é cobrança real. Mas, cara, todo mundo, nego tem bônus aqui no final do ano, tem que entregar e nego tem avaliação. Então a gente, cara, vai numa linha bastante, mas tentando desenvolver a galera, tentando desenvolver bastante. Quem tem curso para fazer, levanta a mão, apresenta aí, se fizer sentido, vai fazer. É, então, eu acho que é por aí, cara. Como é que a gente desenvolve essas pessoas, sabe? Traz pessoas cada vez melhores, que vão puxando as pessoas que estão aí, pô. Eu acho que esse desenvolvimento é bem maneiro, velho. Bem legal mesmo. Tua analogia de maratona, você já está aí. São Uhum. 8 anos, né? Quase uma década aí de iniciativa FIS. É, você já quis abandonar? Teve algum momento que você falou isso aqui A não vai para iniciativa frente? fiz, pô, não que não vá para frente, mas sim, cara, O vai a para frente gente, acho que não é a melhor forma de falar, né? Assim, não, a gente eu tô fora do projeto. Isso Não, aqui muita não tá porradaria com meu conectando. pai. Não, porradaria com meu pai. Eu falei, cara, vou embora disso aqui. Chega, não aguento mais esse negócio. Meu pai várias vezes também pensou a mesma coisa, tá? Se perguntar pra ele, pensou a mesma coisa. Então, você tem essa leitura, fato que tem. Mas eu acho que assim, a gente reinventou a iniciativa FIS pelo menos umas 50 vezes, garanto a você. Legal. Eu acho que essa é uma coisa que tem que ficar muito clara. Quem fala que pensou uma coisa do zero e, porra, foi uma linha reta, tá mentindo. É mentira, é Uhum. impossível, cara. A gente pensou tantas vezes, cara, isso aqui não funciona. É, A gente tá indo para um lado, cara, vamos agora para o outro. Eu acho que, cara, parece aquelas mesmas histórias que a gente, todo mundo que fala para o empreendedor tem Uhum. que trabalhar muito e persistir o tempo todo. Mas, cara, é isso mesmo, entendeu? Não tem muito, não tem, a certeza que é o mínimo que você tem que dar é isso aí. Você sabe? Mas o propósito Cara, do acesso de vocês sempre foi muito forte, né? De gerar isso sempre acesso. foi. Isso foi sempre do D0 do Fórum Inovação Saúde 2017, já foi o propósito do Fórum Inovação. Acesso. Aí tem algumas variações. Se você falar com o nosso ministro Nelson Teich hoje, ele fala não é só acesso, é acesso com qualidade. Aí Uhum. começa, mas acesso vai estar sempre ali, entende? De todas as pessoas que passam por aqui, que estão ativas. Hoje nós temos um conselho muito interessante que fazem parte três ex-ministros, fazem parte o Mandetta, o Legal. Taixa e o Temporão. Faz parte Eliette Busquella, a nossa primeira mulher, a presidente da Academia Nacional de Medicina, Jorge Raimundo, Patrícia Ellen. Então tem pessoas que da sociedade civil também, como a Patrícia Ellen, como o Uhum. Ricardo Piquet, lá do Museu da Manhã. Então a gente tenta trabalhar sempre, e a gente gosta de desafio o tempo todo, olhando desafio, o que que dá para fazer, coisa nova. E é um pouco disso que a gente tem trabalhado, Ricardo. Eu acho que E vale muito a. nessas lideranças, Rodrigo, isso aí é um ponto interessante. Assim, trazendo aqui, acaba Uhum. que grande parte do público aqui é de médicos e profissionais de saúde, e você vem vivendo, você viveu a tua vida inteira dentro dessas lideranças por causa da presença do teu pai, e hoje com a experiência na iniciativa FIS. Você consegue é, perceber algumas características que geram essa maior dificuldade do médico de se posicionar como um líder no sistema, cara? Eu acho, na verdade, que o setor de saúde, ele é um setor que veio durante muito tempo fechado para o que acontece fora dele. Fato, tá? O que que eu quero Fato. dizer com isso? Veja, se você chegasse lá no Fórum Inovação Saúde de 2017, você ia no Fórum Inovação Saúde, você via um grupo de pessoas. Você ia no CONAP, você ia ver o mesmo grupo de pessoas. Uhum, Você ia no uhum, uhum, Filis da uhum. Abramed, você ia ver o mesmo grupo de pessoas. Então, era o mesmo grupinho que ia andando. Isso não estou falando mal das pessoas que lá estavam. Eu tô fazendo uma avaliação que eu acho, e eu já falei isso muito, me coloco inclusive em iniciativa FIS, que deveria ter atuado um pouco mais nesse sentido. Eu acho que faltou muito um papel das lideranças existentes no setor de saúde a criar novas lideranças, a Sim, preparar sim, sim, novas sim, sim, sim. lideranças, sabe? Então eu acho que não é um problema só do médico, mas é um problema do setor como um todo. Veja, o setor ele muito tempo não olhava para o que estava acontecendo por fora, não olhava
que estava sendo feito diferente, como é que se construía. Não estou falando de tecnologias, mas como é que eram programas de novas lideranças no setor financeiro ou no setor de petróleo, sei lá, entendeu? Por que que isso nunca foi feito, olhado desse jeito? Agora eu acho que isso tem mudado um pouco. Várias empresas durante esses últimos anos, o DASA Uhum. fez muito isso e vários, a Redditor também começa a trazer lideranças que estão ali que passaram por outros setores, tá? Sim, sim, sim. E cara, e eu acho que isso começa a abrir um pouco e você vê eventos, por Próprio exemplo, André, como né? próprio André, veio da Xerox, porra. Entendeu? E você vê eventos como o próprio eventos como a FISWeek, que eram eventos que antes, o Fórum Inovação Saúde 2017 foi um evento, cara, para 400, 300, 400 pessoas. A FISWeek desse ano é um evento para 10 mil pessoas. Da onde estão vindo 10 mil pessoas? São médicos, enfermeiros, profissionais de tecnologia que estão querendo vivenciar, olhar para onde está indo o futuro do setor. Então, eles estão tendo mais facilidade de lidar com, de conhecer, de ver o que essas lideranças que estão ali do setor de saúde, o que que elas estão fazendo. O próprio programa que a gente estava falando aqui do Sebex Futuro é um programa que ajuda muito nessa questão. Então, Sim, assim, sim. eu acho que sim, temos um problema ainda de novas lideranças, que foi, eu acho que criado assim, por falta de entendimento do que poderia, de um papel que aquelas lideranças lá em 2017 deveriam estar criando. Liderança não cria de hoje para amanhã. Você vem Uhum. colocando e vai crescendo. Mas se você pegar as lideranças que temos no setor de saúde hoje, muitas delas são as mesmas que existiam em 2017 ainda. Eu acho que Sim, sim. está melhor? Óbvio que sim. Mas eu acho que isso tem que exponencializar muito e eu acho que daqui para frente vai melhorar bastante. Veja, você sabe que outro dia meu pai me liga, eu estava no Recife fazendo um evento nosso, e aí ele me liga e fala o seguinte, cara, estou conversando com o pessoal da Academia Nacional de Medicina, e a Academia Nacional de Medicina tem ele tem um projeto de lideranças lá, tá? É, que participam, sei lá, acho que 40 lideranças por ano, alguma coisa assim. E a ideia era fazer uma junção e trazer a iniciativa FIS ajudar a exponencializar isso e trazer também mentorias para essas lideranças médicas em Uhum. apoio à Academia Nacional de Medicina. Veja, cara, Academia Nacional de Medicina, quando que em 2017 você imaginaria que teria uma visão Possível. dessa, entendeu? Sim, sim, sim. Entende? Então, veja, eu acho que Legal pra caramba. realmente tem bastante possibilidade e a gente está pronto para ajudar aonde for. Cara, vamos criar mentorias em conjunto, criar todo um plano de lideranças, de criação de lideranças. A gente aqui na Iniciativa FIS tem construído em parceria com o nosso amigo Hans Daumann, que você conhece, foi secretário de saúde Uhum. aqui do município, um programa de lideranças da Iniciativa FIS também, que desemboca dentro do Rio Health Forum. Então, eu acho que assim, não acho que é um problema intrínseco dos médicos, eu acho que é intrínseco de novas lideranças do setor de saúde como um todo, tá? Não é uma coisa, mas eu acho que tem grandes chances de uma visão nova, diferente, de entidades do setor e de lideranças do setor também ajudar a criar coisas novos nomes. Eu acho que está faltando, cara. Acho que está faltando. E mesmo assim, a própria iniciativa FIS tem olhado bastante para isso, e quando a gente monta coisas simples, como painéis na FISWeek, a gente sempre tem que trazer pessoas que são grandes líderes do setor, que já são líderes fortes do setor, Uhum. trazendo com essas lideranças emergentes, colocando cada vez mais gente para conversar. Ano passado, por exemplo, a gente entregou 650 palestrantes dentro da FISWeek, 650 palestrantes. É claro que Absurdo. tem gente pra caramba legal, que tá tendo voz, que tá olhando, que tá vendo, que tá Sim, sim. construindo, e eu acho que vai dar coisas boas pra frente, sabe? Tá, e aí vamos lá. ChatGPT, DeepSeek, Uhum. Cloud, vocês estão usando muito a IA. IA é solução ou distração? E para mim, eu estava falando contigo, cada vez mais está virando commodity. Eu acho que as pessoas têm que olhar um pouco mais para esse lado, entendeu? A gente estava conversando um pouco mais cedo, né, Ricardo? Aquela notícia que saiu aí, sei lá, 2 semanas atrás, um mês atrás, que a China está colocando todas as crianças acima de 6 anos para estudar inteligência artificial. É claro que eles já estão muito mais avançados nisso. Uhum. Coisas que estão sendo liberadas agora.
principalmente num país fechado como a China, não dá para crer que isso foi construído semana passada, entendeu? Isso foi construído durante muito tempo, só agora que eles estão liberando. Mas, de qualquer forma, você vê que se há 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente estivesse tendo essa conversa, a gente já está falando sobre metaverso. E qual é o papel do metaverso? Aí eu tenho um amigo lá que você conhece, o Valmor Gerber. Ele falava assim: isso aí não vai dar em nada. E aí eu tinha as minhas dúvidas, certo estava ele, tá? Mas é o fato que é, a inteligência artificial não é um metaverso. Não é uma distração. Veja, os nossos desenvolvedores da iniciativa FIS todos usam agentes de IA aqui para ajudar a escrever código. Hoje mesmo eu estava conversando com o nosso pessoal aqui, falando, jogando na mesa, cara, se amanhã eu quiser contratar um designer novo, eu quero uma pessoa que consiga utilizar algum agente IA voltado para designer, que possa melhorar a entrega mais rápida dele. Então, eu acho que basicamente é, isso vai ser, quando eu brinco que é uma commodity, vai ser uma coisa que daqui para frente isso vai ser normal. E veja, quando eu estou falando dos meus devs aqui, a Gazola, que trabalha comigo, que cuida de toda essa área da iniciativa FIS, ela falou assim, Rodrigo, eu fiquei extremamente impressionada, porque quando eu sugeri isso para os nossos devs, eu achei que ia ter uma refração muito grande. Mas, cara, porra, vou Uhum. perder meu emprego. Falou que todo mundo pulou na hora dentro, entendeu? E assim, mostra assim, a potência que isso pode ter. E quando a gente começou a conversar aqui, ela falou assim, Rodrigo, se a gente não fizer isso, eu vou precisar contratar mais um dev. E basicamente a expectativa dela é que é, eu estou colocando, sei lá, US$ 100 nessa brincadeira, assim, com agentes para Uhum. algumas Uhum. pessoas, e ao invés de eu contratar e gastar mais conhecido como R$ 600, ao invés de eu gastar não sei quantos mil num dev, eu vou gastar R$ 600 por mês para ter. Perfeito. Então, assim, aquele aumento de produtividade que a gente estava falando mais cedo Uhum. também. Então, acho que não é distração. Longe disso. É, eu acho que tem muita brincadeira legal, muito legal, mas eu acho que cada vez mais a gente está entrando numa era de que a produtividade vai ser potencializada ao extremo. Estava falando mais cedo, essa quarta revolução industrial, é, e eu acho que vai ter um ganho de produtividade muito grande para frente. Não só na iniciativa FIS, mas eu acho que para muita gente, para todo mundo que se adequar, você mesmo está contando as suas experiências com os seus podcasts, usando IA, fazendo testes. Então, assim, eu acho que está longe de ser uma distração. E quem olhar isso desse jeito vai ficar para trás. Essa é a verdade. O que que você ainda quer fazer que ninguém imagina? O que eu quero fazer que ninguém imagina? É, cara, tá aí. Eu gostaria de fazer uma disrupção no setor de saúde. Real. Real. Aqui a iniciativa FIS faça uma disrupção real no setor de saúde, e que as pessoas entendam que em algum momento o setor mudou por causa da existência da iniciativa FIS. Eu acho que é por aí mesmo. É propósito. Para mim é sempre propósito. Eu acordo de manhã pensando num propósito maior e vou dormir pensando num propósito maior. E eu acho que é por aí. Não vai ser pular de paraquedas, que eu nunca pulei. Não vai ser, sei lá, correr uma maratona que eu nunca corri. Vai ser realmente como é que a gente pode entregar alguma coisa que vai deixar um marco no setor de saúde, que foi o setor que a gente escolheu para estar. É isso. Ping-pong final, vambora. Vambora. Livro que te moldou. Porra. Cara, gosto muito daquele A Loja do Tudo. Gosto muito desse livro. Conta a história da Amazon, cara, como é que os caras construíram aquilo, qual a ideia deles, uma ideia focada muito realmente, parece uma besteira, uma coisa que todo mundo se fala voltado no cliente, como é que a gente entrega uma coisa melhor. É isso que pra gente é a vida aqui, cara. Como é que a gente entrega coisas melhores pro cara final da ponta. Esse livro pra mim é genial. Você tem alguma palavra que define mais essa tua jornada até agora? Cara, eu acho que é persistência, cara, sem dúvida nenhuma, e trabalho, são as duas. Eu acho que é isso.
hábito que mudou tua vida, cara. O hábito que mudou minha vida. É acordar às 5 horas da manhã. Tu Quem acorda me mesmo 5 conhece. horas da manhã, cara? Tu Porra, acorda cedo, cara? eu durmo muito pouco, tá, cara? Durmo muito pouco mesmo. Posso não acordar às vezes às 5 horas da manhã, mas quando eu não acordo às 5 horas da manhã, é que eu fui dormir às 3. Então, eu durmo muito pouco. Então, esse é um hábito que mudou totalmente e veio da época de mercado, porque como eu operava commodity, moeda lá fora, eu acordava de madrugada para ver como é que estava abrindo o Japão, esse negócio todo, e, cara, faz toda a diferença. Tá. Um vinho, um rótulo para Porra. comemorar grandes conquistas, cara. Cara, eu sou um fã, parece. Eu sou fã de vários vinhos, cara, mas eu coleciono um rótulo específico, cara, chamado Dom Melchior. Puta, É, vinhaço, né? então, cara, você sabe que a primeira safra foi em 87, então a gente está falando de 42, mais ou menos, safras. Eu devo ter algo em torno de 32 safras desse vinho. Eu Putz, coleciono esse, grila. pode ser que eu nunca beba. Inclusive, eu tenho 87, 88, 89, 90. Toda a primeira parte dele, eu tenho todas as safras. Então, eu vi que nem uso para comemorar. Eu uso para como a persistência dessa coleção. Agora, eu gosto de vinhos, pô, eu gosto do Barca Velha. Barca Velha é um vinhaço para comemorar. E vinhos mais baratos também. O Vic, por exemplo. Tem várias coisas tão boas, pô, que a gente tem que marcar de tomar um Você já foi vinho. lá no Chile, cara? Várias Na vezes, Vic? Não, na várias Vic, você já vezes. foi? Cara, eu não fui, mas eu vou te contar uma história. Para a gente fechar, então, aqui em 2019, a final da Libertadores ia ser no Chile, né? E o Flamengo chega naquele negócio, o Flamengo estava indo bem, lá, o Flamengo do Jesus estava indo bem pra caramba. E aí, quando o Flamengo foi para as quartas de final, eu falei, cara, vou comprar essa passagem, vou comprar tudo. Aí eu comprei nas quartas de final, passagem para mim, meu pai, minha mãe, minha mulher, foi todo mundo. Cara, fomos pro. Só que aí teve uma guerra no Chile, uma guerra interna naquele negócio, e o jogo foi parar no Peru, né? E quando, cara, tava aquela discussão de vai, não vai, e sabendo, tentando comprar passagem, porra, Rio, São Paulo, Lima. Eu falei, cara, eu não vou nem tentar. Eu já fui direto Santiago para o Peru. Cara, comprei rapidinho a passagem barata. Só que tinha um problema no meio do caminho. O que eu fazia com a minha mãe e com a minha mulher, né? Porque é meu pai e, e é meu pai e minha e meu pai para o Peru ver o jogo, né, cara? E aí, cara, a gente foi pro Chile. Porra, ficamos lá e aí minha mulher reclamando, minha mãe reclamando, e aí eu, porra, dei de presente para elas, no período que aqueles 2 dias que eu e meu pai ficamos fomos pro Peru, elas foram para Vic. Então elas ficaram Foi uma boa hospedadas, troca, foi uma boa porra, troca, ficaram porra. hospedadas lá, Pros quatro, pô. porra, tomando vinho pra caramba naquele negócio, e aí não puderam reclamar. Eu não fui ainda, mas elas foram. Então, É, não, já vi umas imagens, todo mundo fala bem pra caramba. É lindo, cara, né, fala cara? que é genial. Lindo, lindo, lindo. Ah, é um milionário que comprou aquilo lá e montou uma. É um milionário norueguês, comprou. A história da Vic é essa: um milionário, bilionário norueguês, ele compra, ele queria ter uma vinícola, ele compra uma vinícola no Chile, e aí em volta da vinícola constrói um hotel. E é assim que surge a Vic, né? E ela Não foi de sabia, baixo não. para cima. Foi assim: ela foi, primeiro rótulo é o Vic, depois vem o Mila Cala, ele vai descendo Uhum. os rótulos, mas começou tudo com vinho só, pô. Porque o cara queria fazer esse negócio lá. E fala que é genial. O pessoal adorou quando foi lá. Minha mãe e minha mulher adoraram. Tá, último ping-pong. Flamengo ou FIS? Onde que a pressão é maior? Porra, fiz com certeza, meu irmão. Não tem nem. Porra, Flamengo é mole, ali é molezinha. Ter 42 milhões de pessoas gritando é mole. Mas, pô, 42 que não tinha acesso. Agora, se eu tiver 20 aqui batendo na minha porta, você vai ver a pressão que é esse negócio. É difícil pra caramba, velho. E, pô, só cara grande, pô. O Flamengo ainda tem, pô, a galera que fica na arquibanca, não sei o quê. Agora, você erra uma coisa, você tem, pô, cara, presidente de empresa te ligando, te xingando, meu irmão. Tá, Difícil pra me diz um caramba. negócio. Quando é que a gente tem o evento esse ano, 2025? 5, 6 e Divulga 7 de aí pra gente. novembro, maravilhoso. A FISWeek vai acontecer. A FISWeek e o Rio Health Forum acontecem juntos de novo. 5, 6 e 7 de novembro, no Expo Mag, no Rio de Janeiro. Esse ano vão ser 15 palcos na FISWeek simultâneos. São 250 painéis, 700 palestrantes, lounges temáticos. Ano passado a gente teve 2 lounges temáticos.
que foi um lounge voltado para mulheres e inclusão, com temas, temáticas voltadas para mulheres e inclusão, e o outro voltado para empreendedorismo e para inovação, né, que a gente chama de Founders Lounge. Mas esse ano a Uhum. gente traz três novos lounges, inclusive um de creators, com geração de conteúdo na saúde, que eu queria depois conversar contigo para a gente montar um painel top ali, que eu Ah, acho vai que tem ser uma umas honra. ideias legais. E além desse, a gente tem um que a gente de longevidade e bem-estar, que vai falar de envelhecimento, essa parte toda. E por último, e aí sim o spoilerzão, vai ter um que a gente chama de Heroes Lounge, que é um lounge com conteúdo voltado só para profissionais de saúde, temáticas para médicos, enfermagem. Então tem muita coisa. Nosso amigo Marconi está montando um painel top de inovação em oftalmo lá. Tem muita gente legal montando muita coisa. E, cara, vai ser uma expectativa bastante alta. E o Rio Hall Forum, um ambiente fechadão, vão ser 600 lideranças, os maiores líderes do setor de saúde discutindo acesso. É, então, esse ano a presidência do Rio Hall Forum está com o ministro Nelson Tais, o Denizar é o presidente do conselho do Rio Hall Forum. Então, vai ter muita coisa legal, muita empresa legal. A ANS, o Visa lá, a Fiocruz lá, vão ter eventos paralelos acontecendo, um evento da Fiocruz de Oncologia acontecendo dentro da FISWeek, vai ter um evento da CESP de tecnologia acontecendo. Então tem muita coisa legal. Acho que para quem quer saber de futuro, para onde está indo o setor, eu não tenho dúvida que é a parada obrigatória. Hoje a FISWeek é o maior evento de inovação, criatividade e tendências de saúde. Aonde, quando eu falo de inovação, não é um tomógrafo, é inovação em modelo de gestão, inovação em modelo de pagamento, em educação, em comunicação. Então tem muita coisa legal acontecendo, tem uma parte educacional muito boa, inclusive áreas de podcast, que você com certeza vai fazer seus podcasts dentro da FISWeek esse ano, com o pessoal passando atrás, vai pegar as pessoas lá, a gente vai liberar umas áreas para alguns parceiros nossos. Então você, o nosso Thiago Ligori, vai ter um podcast dele rodando lá dentro também. Então vai ter muita coisa legal, cara, acontecendo. Todos são convidados, podem ir lá dar uma olhada, fisweek.com.br, vai ter muita coisa legal e vai ser 3 dias de muita diversão, eu acho. Acho que é uma experiência. A Fisweek é uma experiência. Enquanto o Rio Health Forum fala de acesso, fala de destravamento de pautas, a Fisweek é uma experiência. Ela é construída para isso, para que as pessoas se divirtam, se conectem, façam negócios, muito fundo de investimento. Esse ano a gente vai ter 150 startups dentro da FISWeek. Para você ter uma ideia, o Caramba. Web Summit vai entregar esse ano 90 startups de saúde dentro dele lá. O maior evento de tecnologia do Uhum. mundo. A FISWeek vai entregar 150 startups com vários parceiros ajudando a gente nisso, a CAT, a BSS, Porto Digital. Cara, vai ser uma coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. É, E vamos juntos, vamos construir aí um negócio diferente do setor, cara. Rodrigão, hoje a gente não só te escutou, a gente conseguiu aí te sentir, que é o grande objetivo do Fala Doutores. E espero realmente que mais líderes dentro do setor de saúde tenham a coragem de mostrar o que são, além do rótulo do crachá. Então, obrigado aí de verdade pela tua entrega. Todo Eu que mundo aí agradeço, meu que cara. Todo mundo que chegou até aqui, não deixa de compartilhar esse episódio para mais pessoas aí poderem se engajar. Não deixa de se inscrever no canal. 98% aí da audiência do Fala Doutores não é inscrita no canal ainda, então temos muita oportunidade. Se Legal. inscrevam na iniciativa FIS também, gerar crescimento. Onde é que o pessoal te acha, Rodrigo? Cara, Instagram, Rodrigo JG Vilar, LinkedIn, Rodrigo JG Vilar. Pode passar na iniciativa Fiz aqui vir direto, Rua da Candelária, número 9. A gente recebe todo dia gente pra caramba, não precisa marcar. Realmente, podem vir aqui conhecer. Todo dia tem gente passando aqui, conhecendo, vendo o que está sendo feito. É um andar inteiro, com muita tecnologia, muita coisa legal. É só aparecer e, cara, a gente vai tomar um café, nego vai ser bem recebido com certeza. Maravilha, pessoal. Fica com Deus. Até terça-feira que vem, a gente se encontra. Rodrigão, abraço. Querido amigo, forte abraço. Fica bem aí, obrigado a todos.